No sudeste dos Estados Unidos, na Flórida, cresce uma planta muito estranha que tem sido alvo de uma verdadeira controvérsia médica há mais de um século. À primeira vista, não há nada de especial nisso. É uma pequena palmeira que geralmente mal ultrapassa a altura do joelho e cresce quase rente ao chão. Suas folhas se assemelham a amplos leques verdes e, no outono, pequenas bagas escuras aparecem em seus galhos, que com o tempo se tornam quase pretas. Essa planta se chama Serenoa repens, embora a maioria das pessoas a conheça pelo seu nome mais simples, sol palmetto. A palavra repens significa rastejante, porque o tronco da planta cresce horizontalmente ao longo do solo. Hoje em dia, essas bagas são vendidas em milhares de farmácias e lojas em todo o mundo. Milhões de homens os compram, na esperança de aliviar os sintomas de uma próstata aumentada. Mas se você perguntar a médicos americanos se a sol palmetto realmente ajuda, provavelmente ouvirá uma resposta bem simples. Estudos mostraram que sua eficácia não é comprovada. Na Europa, porém, a abordagem em relação à sol palmetto foi diferente, pois ela continuou a ser usada como produto medicinal. Na Alemanha, França e Itália, os médicos continuam a prescrever o extrato desta planta e já o fazem há décadas. Portanto, surge uma questão completamente lógica. Como é possível que a mesma planta seja considerada um suplemento inútil em uma parte do mundo e um medicamento completo em outra? Para entender isso, precisamos voltar muito no tempo, antes do surgimento da pesquisa clínica moderna e das empresas farmacêuticas. Muito antes de os cientistas começarem a estudar a sol palmetto em laboratórios, os povos que viviam nessas terras já sabiam bem o que se escondia dentro de seus frutos escuros. Essa história começa nas planícies da Flórida, onde a palmeira anã cresce há milhares de anos. Em locais onde seus densos matagais cobrem vastas áreas de terra e há muito se tornaram parte da paisagem local. E o mais interessante é que o conhecimento sobre essa planta nunca desapareceu completamente. Simplesmente houve uma divisão entre dois sistemas de medicina diferentes, um que continuou a usar a planta e outro que, eventualmente, passou a desconfiar dela. Para entender por que essa planta atraiu a atenção das pessoas, primeiro você precisa vê-la em seu habitat natural. A palmeira anã não é uma planta exótica rara que cresce em algum lugar no meio da selva. Há tanta palmeira anã na Flórida que os moradores locais brincam. Se existe um pedaço de terra, é bem provável que haja palmeira anã crescendo ali. Seus densos bosques estendem-se por florestas de pinheiros, planícies arenosas e campos abertos, por vezes ocupando vastas áreas. Vista de fora, parece um mar infinito de leques verdes cobrindo o chão entre as árvores. A maioria das plantas permanece bastante baixa, raramente crescendo mais de 1 metro de altura. Mas o mais importante está escondido no subsolo. A palmeira serra possui longos troncos horizontais que se arrastam lentamente pela superfície do solo e gradualmente formam colônias densas. Às vezes, uma única planta desse tipo pode ocupar dezenas de metros, embora, vista de fora, pareça apenas um conjunto de arbustos individuais. Alguns botânicos acreditam que as colônias mais antigas podem existir há centenas de anos. Mas há uma característica que torna esta planta verdadeiramente incomum: sua ligação com o fogo. A Flórida é uma região onde incêndios florestais ocorrem regularmente. Os raios frequentemente provocam incêndios em pastagens secas e florestas de pinheiros, e esses incêndios fazem parte do ecossistema local muito antes da chegada dos humanos. Para muitas plantas, o fogo significa o fim, mas para a sol palmetto é uma história diferente. Quando o fogo passa por seus matagais, as folhas ficam quase completamente queimadas. À primeira vista, parece que tudo está destruído, mas debaixo da terra a planta permanece viva. Suas raízes e caules sobrevivem ao fogo, e após algumas semanas novas folhas começam a surgir do solo carbonizado. Por isso, a sol palmetto é considerada uma das plantas mais resistentes desta região. Todos os outonos, pequenas bagas ovais aparecem em seus galhos. No início são verdes, depois ficam amarelas, depois roxas escuras e finalmente quase pretas. Para os humanos, essas bagas parecem bastante estranhas. Seu sabor é frequentemente descrito como uma mistura peculiar de queijo, pimenta e frutas doces. Mas para os animais, é uma das fontes de alimento mais importantes.
Veados, guaxinins, perus selvagens e até mesmo ursos negros da Flórida consomem ativamente essas frutas no final do verão. E foram esses frutos escuros que outrora atraíram a atenção das pessoas que viviam nessas terras muito antes do advento da medicina moderna. Porque os povos indígenas da Flórida já sabiam há muito tempo que essas frutas silvestres eram mais do que apenas alimento. Eles sabiam que essa planta podia ajudar com doenças que aparecem em homens com o avançar da idade. E eles já usavam isso muito antes de os médicos começarem a falar sobre hormônios e enzimas. Estas são as bagas que as pessoas que viviam aqui muito antes das cidades modernas colhiam há séculos. Entre eles estavam tribos que hoje são chamadas de seminoles. Eles conheciam bem essa planta e a utilizavam não apenas como alimento. As bagas da palmeira anã eram moídas até formar uma pasta espessa e usadas como remédio para a recuperação de doenças. Era administrado àqueles que não conseguiam ganhar peso há muito tempo, sentiam-se fracos ou sofriam de fadiga crônica. Mas, além disso, os seminoles desenvolveram vários rituais e métodos para preparar as bagas, a fim de maximizar suas propriedades curativas. As bagas foram cuidadosamente limpas, as folhas removidas e, em seguida, trituradas até formar uma pasta espessa, usando pilões de pedra ou madeira. Por vezes, a pasta era misturada com uma pequena quantidade de gordura animal ou mel para melhorar a absorção dos ingredientes ativos e prolongar o prazo de validade. As pessoas perceberam que o efeito da planta dependia do estágio de maturação das bagas. As que estavam muito verdes eram consideradas mais fracas, enquanto as que estavam muito maduras perdiam algumas de suas propriedades benéficas. A pasta era administrada não apenas para fadiga crônica ou fraqueza, mas também para manter a força dos homens durante períodos de trabalho intenso ou após doenças. Aos homens adultos foi recomendado o consumo de aproximadamente 1 colher de sopa da pasta por dia, dividida em várias doses, enquanto às crianças e adolescentes foi recomendado o consumo de apenas meia porção. Os mais velhos acreditavam que o uso repetido após um mês potencializava o efeito, e as substâncias benéficas eram absorvidas gradualmente pelo corpo. A pasta e as tinturas também eram usadas externamente, eram aplicadas na região lombar para aliviar a dor e esfregadas no peito e nas costas para tratar a fadiga crônica. Acreditava-se que os ácidos graxos e os fitosteróis ajudavam a restaurar a força, mesmo quando aplicados externamente. Frequentemente, durante os tratamentos, eles cantavam ou caminhavam entre os arbustos de palmeira, transformando o consumo das bagas em um ritual familiar que os ajudava a relaxar e a se sentirem melhor. Essas tradições, transmitidas de geração em geração, tornaram-se uma valiosa fonte de conhecimento para os primeiros médicos americanos. No final do século XIX, a medicina demonstrava um interesse ativo pelas plantas utilizadas pelos povos indígenas. Os médicos viajavam pelos estados do sul, anotando receitas e observando os curandeiros locais. É claro que foi a Sol Palmetto que chamou a atenção deles, pois sua eficácia já havia sido muito comentada. Os pacientes notaram que, após o consumo das bagas, os problemas urinários tornaram-se menos acentuados. Alguns médicos começaram a experimentar tinturas e extratos da planta. E em pouco tempo, a Sol Palmetto começou a aparecer em publicações médicas. Começou a ser mencionado em livros de referência americanos como um remédio para a inflamação da bexiga, problemas de próstata e alguns distúrbios do sistema reprodutivo. O interesse pela planta continuou a crescer e, no início do século XX, ocorreu um evento que finalmente consolidou seu lugar na medicina. Em 1906, a Sol Palmetto foi oficialmente adicionada à Farmacopeia dos Estados Unidos. Isso significava que a comunidade médica reconhecia a planta como um produto medicinal. Para os médicos da época, isso era um sinal importante. Se uma substância constasse na farmacopeia, era considerada confiável e acreditava-se que havia sido suficientemente estudada. E foi assim que a maioria dos médicos começou a prescrever Sol Palmetto para doenças do sistema geniturinário. Tinturas e extratos líquidos eram vendidos em farmácias, e revistas médicas publicavam descrições de seu uso. Parecia que uma planta usada durante séculos pelos povos indígenas da Flórida
finalmente havia encontrado seu lugar na medicina baseada em evidências. Mas essa história mudou apenas algumas décadas depois. Em meados do século XX, a Sol Palmetto desapareceu repentinamente da medicina americana. E o mais estranho é que ninguém explicou por que isso aconteceu. Mas enquanto nos Estados Unidos a história praticamente terminou ali, em outra parte do mundo as coisas se desenvolveram de maneira bem diferente. Na Europa, particularmente na França e na Alemanha, o interesse pela Sol Palmetto não só continuou como começou a crescer, à medida que os pesquisadores notaram um detalhe importante. Os resultados da utilização das bagas eram inconsistentes. Em alguns casos, elas realmente ajudaram, mas em outros, quase não tiveram efeito, o que levou os cientistas a pensar que o problema poderia não estar na planta em si, mas sim na forma como ela é utilizada. Foi então que começaram as tentativas de compreender quais substâncias nas bagas eram responsáveis pela sua ação e se esse efeito poderia ser estabilizado. E logo ficou claro que os principais ingredientes ativos não se encontravam na polpa da fruta. Elas estão escondidas no óleo gorduroso contido dentro das bagas e é esse óleo que se mostrou a parte mais valiosa da planta. Este óleo contém ácidos graxos livres, como o láurico, o oleico e o mirístico, além de fitoesteróis, moléculas vegetais estruturalmente semelhantes aos hormônios humanos. Foram essas substâncias que começaram a despertar o maior interesse entre os cientistas. Gradualmente, tornou-se evidente que as tinturas e os pós tradicionais não conseguiam fornecer essas substâncias ao corpo de forma confiável, pois seu conteúdo dependia muito de como as bagas eram colhidas, armazenadas e processadas. Então, os pesquisadores decidiram adotar uma abordagem diferente. Em vez de usar a planta inteira, eles começaram a extrair apenas a fração oleosa das bagas, que contém os principais compostos ativos. Foi assim que surgiu um novo tipo de medicamento, o extrato padronizado de lipídios e esteróis da Sol Palmetto. Diferentemente das tinturas mais antigas, esse extrato permitia um controle preciso de sua composição, principalmente do teor de ácidos graxos, que geralmente era elevado a 85%. Isso foi de fundamental importância, pois era precisamente essa concentração que se considerava necessária para obter um efeito perceptível. Uma das primeiras e mais famosas dessas drogas foi um extrato chamado Permixon. Foi desenvolvido na França pela empresa farmacêutica Pierre Fabre na década de 1970 e, ao contrário dos suplementos comuns, passou por testes médicos abrangentes. Sua composição foi padronizada, ensaios clínicos foram conduzidos e, em seguida, começou a ser prescrito aos pacientes. Na década de 1980, o Permixon já era amplamente utilizado na França, Alemanha e Itália, principalmente em homens com próstata aumentada. Foi nesse momento que a história da mesma planta finalmente se dividiu em dois caminhos diferentes. Na Europa, a Sol Palmetto tornou-se um medicamento com composição controlada e ação previsível. E nos Estados Unidos, ele retornou gradualmente ao mercado de uma forma diferente, não como medicamento, mas como suplemento alimentar. E é aqui que começa a próxima parte muito mais complicada desta história. Porque a diferença entre esses dois produtos acaba sendo muito mais profunda do que pode parecer à primeira vista. E não era apenas o fato de que em um país era considerado um medicamento e em outro apenas um suplemento. Eles pareciam quase idênticos, eram vendidos em embalagens semelhantes e prometiam o mesmo efeito. Mas por dentro, as coisas não eram tão simples. Algumas cápsulas continham um extrato verdadeiramente concentrado, com alto teor das substâncias necessárias, enquanto outras continham pó de frutas vermelhas comum, que continha muito menos dessas substâncias. E durante muito tempo essa diferença foi praticamente ignorada. Quando os grandes ensaios clínicos começaram nos Estados Unidos na década de 1990 e início dos anos 2000, a tarefa parecia simples. Era necessário entender se a Sol Palmetto ajuda ou não com os sintomas do aumento da próstata. Para isso, recrutaram centenas de pacientes, dividiram-nos em grupos, deram o medicamento a um grupo, um placebo ao outro e monitoraram os resultados durante vários meses.
Os médicos monitoraram os sintomas, a frequência urinária e o estado geral de saúde. Esses foram estudos randomizados completos, e é precisamente esse tipo de experimento que é considerado o padrão ouro na medicina moderna. Por fora, tudo parecia perfeito, mas havia um problema por dentro que quase não era notado. Sob o nome de sol palmetto, diferentes formas do produto foram utilizadas nesses estudos. Às vezes eram extratos normais, mas na maioria das vezes eram suplementos comuns, cuja composição ninguém realmente controlava. Algumas cápsulas podem conter uma grande quantidade de substâncias ativas, enquanto outras podem conter várias vezes menos. A diferença era tal que um produto continha cerca de 80% dos componentes necessários, enquanto o outro continha apenas 10%. Além disso, até mesmo o método de produção desempenhou um papel, uma vez que diferentes métodos extraíram quantidades desiguais de substâncias das bagas. Em alguns lugares, o resultado foi um extrato rico, enquanto em outros foi uma mistura praticamente vazia. E alguns estudos simplesmente utilizaram frutos silvestres triturados, que continham uma quantidade mínima de substâncias ativas. Mas em artigos científicos, todos simplesmente chamavam da mesma coisa, extrato de sol palmetto, como se não importasse exatamente o que havia dentro da cápsula. Descobriu-se que os cientistas estavam testando não apenas um medicamento, mas várias opções diferentes ao mesmo tempo, que eram unidas apenas pelo nome da planta. Em um estudo, as pessoas podem obter um extrato realmente eficaz, enquanto em outro, podem obter um extrato quase vazio. Os resultados desses estudos foram posteriormente combinados, mas nunca foram encontradas evidências convincentes de eficácia. Os cientistas não encontraram diferenças significativas entre os grupos e concluíram que a sol palmetto era ineficaz. No entanto, na prática, as coisas não eram tão simples. Surge então outra questão. Se é apenas uma questão de qualidade do extrato, por que alguns estudos ainda mostram um efeito fraco ou quase imperceptível? Para entender isso, os cientistas começaram a analisar mais de perto a própria doença para a qual essas bagas são utilizadas. Estamos falando de hiperplasia prostática benigna, uma condição que se desenvolve em um grande número de homens com a idade. Mas o problema é que essa condição se comporta de maneira muito diferente nos homens. Para algumas pessoas, os sintomas permanecem relativamente inalterados durante anos, enquanto para outras eles se intensificam gradualmente. Às vezes, podem diminuir de tamanho repentinamente por conta própria, mesmo sem tratamento. É isso que torna esses estudos particularmente desafiadores. Quando os cientistas comparam um grupo de pessoas que tomam um medicamento com um grupo placebo, às vezes descobrem que ocorre uma melhora em ambos os grupos. Isso pode simplesmente acontecer porque o quadro clínico do paciente se estabiliza com o tempo. Portanto, mesmo que o extrato tenha um pequeno efeito, pode ser bastante difícil notá-lo em meio às flutuações naturais da doença, especialmente se o estudo durar apenas alguns meses. Além disso, os medicamentos modernos usados para o aumento da próstata são bastante potentes. Alguns reduzem o tamanho da próstata, outros relaxam os músculos ao redor da uretra. Em comparação com esses, os efeitos dos extratos de plantas parecem muito mais suaves, razão pela qual muitos médicos hoje em dia veem a sol palmetto de forma um pouco diferente de como haviam há 100 anos. Raramente é considerado um tratamento primário, mas às vezes é usado como adjuvante, especialmente nos estágios iniciais, quando os sintomas ainda não são muito graves. E é aqui que a história desta planta retorna mais uma vez ao lugar onde tudo começou. As pequenas bagas escuras que crescem nas planícies arenosas da Flórida. Há uma planta que as pessoas usam há séculos sem saber nada sobre hormônios, enzimas ou estudos clínicos. E talvez a parte mais estranha dessa história seja que mais de 100 anos depois, a ciência ainda tenta responder à mesma pergunta. A sol palmetto realmente ajuda? Ou talvez seja porque durante muito tempo esse nome escondeu coisas completamente diferentes. Hoje, a situação tornou-se um pouco mais clara, visto que várias revisões e meta-análises abrangentes de todos os estudos clínicos sobre a Serenoa repens foram realizadas nas últimas décadas, e o panorama revelou-se bastante interessante.
Ao analisar estudos com diversos suplementos de composição desconhecida, os resultados geralmente mostraram pouco ou nenhum efeito. Mas no caso do extrato padronizado de esteróis lipídicos, o efeito foi notável. Cerca de 30% dos pacientes apresentaram melhora nos sintomas, enquanto apenas 20% dos pacientes do grupo placebo apresentaram melhora. Essas melhorias apareceram gradualmente, geralmente após 4 a 12 semanas de uso regular. Os pacientes relataram uma redução nas idas ao banheiro durante a noite de 1 a 2 vezes por semana, uma diminuição na sensação de evacuação incompleta e uma diminuição no fluxo urinário fraco. No entanto, o efeito permaneceu leve em comparação com os medicamentos modernos. Os alfa-bloqueadores ou inibidores da 5-alfa-redutase agem mais rapidamente e com maior potência, mas frequentemente causam efeitos colaterais como tontura, fraqueza ou diminuição da libido. O extrato padronizado de sol-palmeto, por outro lado, praticamente não apresenta efeitos colaterais graves, podendo causar apenas um leve desconforto digestivo ocasionalmente. Por isso, muitos médicos hoje em dia consideram esses extratos não como substitutos de medicamentos, mas como uma opção de terapia complementar. Isso é especialmente relevante para pacientes com hiperplasia prostática benigna em estágio inicial ou para aqueles que não toleram bem medicamentos fortes e desejam experimentar tratamentos mais suaves. É aqui que fica claro por que a mesma história se desenvolveu de maneira tão diferente em diferentes partes do mundo. Na Europa, a maioria dos produtos de sol-palmeto possui registro médico, o que significa que sua composição é rigorosamente padronizada e os fabricantes são obrigados a cumprir requisitos estritos quanto ao teor de ingredientes ativos. Ao prescrever um medicamento desse tipo, o médico pode ter certeza de que o paciente está recebendo exatamente a quantidade de ácidos graxos e fitosteróis que se mostraram eficazes em estudos clínicos. Nos Estados Unidos, a situação é diferente. Lá, a maioria dos produtos de sol-palmeto são vendidos como suplementos alimentares. Isso significa que são regulamentados de forma mais flexível do que os medicamentos. Os fabricantes podem usar diferentes métodos de processamento para as bagas e não são obrigados a comprovar sua eficácia antes de vendê-las. Existem dezenas de variantes no mercado com o mesmo nome, que diferem muito na composição e concentração dos ingredientes ativos. Essa diferença não passa despercebida, e os pesquisadores observam que, em estudos americanos, o efeito da sol-palmeto é frequentemente subestimado justamente por causa dessa variabilidade. Algumas cápsulas podem conter um extrato padronizado quase completo, enquanto outras contêm pó de bagas comum, praticamente sem ingredientes ativos. Segundo muitos especialistas, essa é a principal razão para a longa controvérsia em torno da planta e as conclusões contraditórias sobre sua eficácia. Além disso, a diferença de abordagens reflete diferenças sistêmicas mais amplas na medicina. As empresas farmacêuticas europeias tendem a transformar remédios à base de ervas em medicamentos com composição controlada e efeitos previsíveis, enquanto o mercado de suplementos americano tem sido historicamente mais liberal e voltado para o consumo em massa. Como resultado, a mesma planta tornou-se tanto um medicamento na Europa quanto um suplemento controverso nos Estados Unidos. Hoje, a Serenoa repens continua sendo um dos remédios fitoterápicos mais populares do mundo. Todos os anos, milhões de homens continuam comprando-a em farmácias e lojas. Alguns por recomendação médica, outros porque ouviram falar dela por amigos ou leram a respeito na internet. E embora o debate científico continue, uma coisa é certa: a história dessa planta é um raro exemplo de como o mesmo remédio pode ter destinos completamente diferentes em diferentes sistemas médicos. Do conhecimento dos povos indígenas da Flórida às páginas da farmacopeia americana, do desaparecimento da medicina ao retorno na forma de extratos modernos padronizados.
A controvérsia em torno da sol-palmeto persiste porque a diferença entre um medicamento e um suplemento inútil reside, por vezes, não na planta em si, mas na forma como é utilizada e regulamentada.